Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBLCM, onde toda semana está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. Nosso objetivo é sempre te trazer dicas, né, e situações bem aplicáveis aí, temas de prova de certificação, temas do dia a dia, cenários reais, para que você consiga entregar mais resultados, para que você consiga ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. Estou aqui com o Ricardo Lírio na área, mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, gente. Bom dia para todos. Tudo bem? Bom dia, meu irmão. Tudo bem, cara? Show de bola. E vamos lá, cara. Hoje o tema é sobre o que é o database in memory. Eu acho que existem muitos mitos. Eu acho que talvez ele é pouco utilizado por profissionais que trabalham com banco de dados Oracle e não sabem para que serve, não sabe se tem licença, se não tem, quando pode utilizar, o que é de fato esse cara, né? E que é um assunto fundamental, né, Ricardo? Isso aí. A Oracle, se não me engano, a versão 11, ela lançou a questão do in-memory. Né? O que ela coisa que todo DBA sabe, né? O acesso à memória é muito mais rápido que o acesso a disco. Então, o que ela fez? Ela começou a criar uma estrutura, um algoritmo para que pudesse colocar as coisas que ela tem, os objetos, os dados que você tem em memória. Antigamente a gente tinha aquele alter table keep, né? Eu mantinha em ele memória. Não é isso, não tem nada a ver com isso, tá? O keep, você pegava uma tabela, pinava ela em memória para que o acesso dela fosse mais rápido. O database in memory, não. O database in memory é toda uma estrutura que você tem, que você pega os seus objetos, leva para uma área de memória dentro da sua SGA, né? Você tem uma SGA que ela tem uma parte na parte do database buffer cache, que ela vai ser dinâmica, e uma parte do in-memory, que ela vai ser estática. Então, você define um parâmetro para ela, eu quero X de memória, então ele vai definir lá estático, e o resto da sua SGA, onde tem toda a parte sua de memória, né, vai ser dinâmica, ele vai ficar ajustando ali dentro, né, que a gente já viu que o Oracle foi evoluindo e todo o gerenciamento de memória começou a ser dinâmico ali, então a gente consegue ter essa mudança. Então, eu consigo trabalhar ali dentro com objetos que estão indo em memória. Eu consigo gerenciar as transações dos objetos, né? Então, se eu tiver objetos que estão sofrendo transações, eu faço um refresh no que tem, do que tem ali dentro, né? E tem outra coisa também. Quando você pega uma tabela, que você pegava antigamente uma tabela e pinava ela em memória, a tabela é inteira. No in-memory não é assim. No in-memory tem um conceito que é o in-memory column store. Então, o que ele faz? Eu não levo uma tabela inteira se eu quiser. Eu levo colunas daquela tabela. Outras colunas não ficam em memória. Então, eu vou levar tabelas para a memória e só determinadas colunas da minha tabela que eu vou levar para a memória. Então, eu consigo ter um aproveitamento muito melhor de recurso. É bem diferente. E é muito mais rápido, porque a gente sabe que acesso à memória é mais rápido. Ainda mais com as memórias novas, né, que são muito mais rápidas que as memórias antigas. Então, você tem um acesso aí bem performático. Cara, até legal você falar disso, Ricardo, que é um conceito assim de hardware em si, né, antes de banco de dados, mas que todo o conceito do in-memory ele está baseado numa memória, né? Então, assim, da gente entender os Exatamente. níveis de velocidade de acesso, né? Então, um disco tradicional, ele é mais lento do que um disco SSD. Então, tem o disco tradicional, o disco SSD. Agora nós temos um componente que está sendo muito falado, né? Tanto no Exadata e fora do Exadata, que é a memória persistente, que também é mais rápida que o disco tradicional, mais rápido que o SSD, a memória persistente. E depois disso a gente já começa a entrar no nível da memória em si, né? Que a gente sabe que, cara, se sua SGA é grande, você já tem alguns benefícios, né? Você consegue armazenar mais informações das tabelas, mais blocos das tabelas em memória, em cache, né? Que aí a gente sabe que tem uma velocidade maior. E utilizando essa memória aí, a gente tem a possibilidade de ter a feature do in-memory, né, cara? Que, na verdade, é uma feature, é uma option. Explica aí pra gente, que eu acho que tem alguns mitos também a respeito disso. Beleza. Foi bom você ter falado de hardware também, que eu vou entrar num detalhezinho que existe no Exadata. Mas vamos lá. O in-memory, ele era uma option do Enterprise, você comprava, né, a parte você licenciava. Só que a partir da versão 19.8, a Oracle liberou o que ela chama de base level.
Então, você vai lá e configura, você tem um parâmetro que você configura, que você diz que o in-memory, ele é do tipo base level, e você consegue ter até 16 GB. O pessoal pode falar, poxa, mas 16 GB não é nada, né? Faz uma diferença grande. São 16 GB que você não precisa ir a disco, são 16 GB de colunas em memória. Então, faz uma diferença muito grande. Não quer dizer que se sua tabela tem 160 GB, você não vai conseguir colocá-la em memória. Você, de repente, pode pegar as colunas que você precisa e levar para a memória, e isso pode dar os seus 16 GB, por exemplo. Né? Se você tiver num ambiente hack, é 16 GB por instância. Então, esses 16 GB é por instância. Tá? O in-memory, né, hoje ele está colunar, né, então ele é em cima de colunas, e o Exadata já tem no storage dele, já tem uma feature do Exadata chamado HCC. Então, quando você vai levantar o in-memory no Exadata, né, já tem várias particularidades. Então, ele já é todo preparado, tem algumas coisas que são redundantes. Porque o Exadata já tem o HCC, então você já tem uma otimização já direta, né, e própria mesmo por causa do Exadata. Tá? Então, algumas funcionalidades já estão implementadas no Exadata por default. Né? Muito legal, cara. Um exemplo do que muda basicamente nessa questão de in-memory. Imagina o seguinte, você tem um sistema transacional. Né? O in-memory é muito bom para tomada de decisão, para o sistema, né, o DSS, né, o sistema de tomada de decisão. Sistema LTP, eu preciso buscar as informações da nota fiscal que o Ricardo emitiu no dia 12. Então, ele vai procurar lá pelo código da nota fiscal, acha a nota fiscal que eu emiti e traz os dados, traz a minha linha, porque a linha é importante para mim. Né? E faz os joins que precisar e tudo. Então, aquilo é importante para mim. No caso de um sistema de tomada de decisão, eu não quero saber a nota fiscal do Ricardo. Eu quero saber quais as notas que foram emitidas para a região sudeste. Né? Quanto que eu tive, qual o volume de vendas que eu tive na região sudeste. Então, se eu pegar o valor da nota e a região e colocar isso em memória, acabou, está lá rapidinho. Essa tomada de decisão vai ser muito rápida. Ele continua buscando pelo ROID, se você precisar ir a disco, ou precisar de alguma informação que não esteja em memória, mas você tem realmente o que você precisa, tudo que você precisa trabalhar ali dentro. E o in-memory, ele trabalha também com o conceito vetorial, tá, de processamento vetorial. Ele não traz uma informação e separa aquela informação que você precisa. Né? Você trouxe uma linha no sistema de transacional, ele busca aquela linha e separa as informações que você quer. Né? No in-memory, ele carrega as informações que você precisa, leva isso para um vetor e processa em cima de um vetor. Então, fica muito mais rápido. Isso tudo trabalhando em memória. Então, imagina a diferença de performance que você tem. Brutal, né, cara? Brutal. É bem, bem interessante. E, Ricardo, outra coisa. Se o cara tem a versão standard, Oracle Standard, não tem licença Enterprise, pode utilizar o in-memory? Não. Essa aí, eu olhei se você pegar aquele manual de licença da Oracle, ele não está habilitado para standard. Né? Enterprise. Nem base level. Nem base level. O base level é para você não comprar licença no Enterprise. Né? Então, você precisa ter realmente a versão do Enterprise, ou então aquele Enterprise Extreme Performance, aquela parte toda de cloud que a gente tem, mas nas versões Enterprise. Né? Aquele manualzinho da Oracle de licença lá que a gente e aí é uma option especificamente para você realmente utilizar ele de forma completa, né? Exatamente. Né? Eu tenho ele até aqui, ó, toda a parte de in-memory que ele fala, ó, licença, features, options, quer ver? Database, memory, base level. Ele só está disponível para Enterprise Edition, aquela Extreme Performance e por aí vai. Né? Nem a Personal, nem a Standard, XE, então nem se fala, né? Mas só essas versões que são versões da linha do Enterprise. Muito bom, cara, muito bom. E, cara, eu acho que é legal, Ricardo, a gente poder trazer esses temas, porque eu vejo que muitas vezes o in-memory ele é pouco utilizado, né, cara, e traz resultados interessantes, né? Teria mais ou menos alguma
noção de métrica, cara, de uma tabela, por exemplo, de um caso que não utiliza o in-memory e utiliza o in-memory, de dados, assim, que a gente pode falar, de melhorias, de alguns exemplos básicos, assim, cara, do que você consegue extrair de resultados? A gente tem um exemplo de teste de laboratório de uma consulta com 13 GB de informação no base level. Lembrando que o base level você não tem todas as possibilidades de compressão de dados igual você tem no in-memory normal. O base level ele tem a compressão default, né? Quando você tem no in-memory normal, você tem aquela query high, query low, né? Para a parte de armazenamento, sempre confundo os nomes, para a parte de armazenamento high e low também, então você tem, dependendo do tipo que você quer de compressão, você tem essa compressão também no in-memory, né? Agora a gente tem um exemplo de 13 GB que foi levado para a memória, né, num laboratório, que de minutos, coisa de 3 a 4 minutos de consulta, ela caiu para 2 segundos, né, entre 2 e 4 segundos, dependendo né, assim, da quantidade de coisas que a gente buscava, de 2 a 4 segundos. Né? Então cai bastante. Né? Interessante, né, cara? Eu já fiz uma POC que um relatório demorava horas acho que eram 5 ou 6 horas para executar, e quando a gente levou para a memória as tabelas do relatório, né, ele processou em coisa de 10 a 15 minutos. Demorava 5 a 6 horas. Cara, consolidação de nota fiscal. É um resultado realmente inteiro, que ajuda bastante, né, cara? Se você tem algo rodando em minutos, depois ele muda para segundos, cara, é algo interessante. E muitas vezes aquilo ali tá na mão do DBA, ele nunca utilizou, às vezes por falta de conhecimento, e muitas vezes pode ser uma solução que vai resolver a questão daquele cliente, né, cara? A gente sabe que o assunto performance em si, né, é um assunto que chama muita atenção. Se o negócio estava demorado e agora tá rápido, e você tem dados para mostrar isso, cara, é algo que dá uma visibilidade boa, né? Sim. Lembrando o seguinte, a gente tem a mania de achar assim, a pessoa tem problema de performance. Aí tem um poder para investir, vai lá e compra um Exadata, vai resolver a performance. Aí a pessoa tem um outro problema de performance. Aí vai lá, compra o in-memory, vai resolver a performance. Não existe mágica, né? Não existe, não tem mágica, né? O que tem é recursos melhores e recursos mais otimizados. Então, o in-memory vai resolver seu problema, mas se você tiver problemas de modelagem, diversos outros problemas, você vai só prolongar o tempo que você vai voltar a ter aquele problema. Né? Então, se você tinha um problema de performance sério, ele vai voltar a ter aquele problema talvez daqui a um ano, né? Mas vai acabar tendo problema. Eu tenho um exemplo bem interessante que um cliente ele comprou um ODA, né, ele tinha um problema seríssimo de performance no ambiente dele, era um ambiente muito ruim, ele comprou um ODA todo customizado, né, o ODA já vem todo customizado, não é um mini Exadata, para quem está achando que o ODA é um mini Exadata, o ODA não é um mini Exadata, as versões novas do ODA se aproximam do que o Exadata faz, mas não é um mini Exadata. É um Engineer System, um appliance customizado para banco de dados. Né? E uma rotina de consolidação de cheque, que ele demorava um dia inteiro para consolidar os cheques, cada consolidação que ele fazia era diversas tabelas que sensibilizava lá dentro, e a pessoa gastava uma manhã, assim, só para poder fazer o cadastro, ela gastava uma manhã. Né? Era coisa de 5 a 10 minutos para cada pacote de cheque que ela lia. Ela começou a fazer esse mesmo pacote que ela estava lendo, essa mesma quantidade, né, o mesmo benchmark, o que demorava às vezes 20 minutos, 30 minutos, até uma hora, nenhum deles chegou a um minuto, era coisa de segundos que processava. Então a pessoa até refez porque estava com erro, estava achando que estava errado. Então o que ela gastava um dia, ela começou a gastar uma hora para fazer. Né? Só que o sistema era ruim, né? Mais para frente, passaram-se uns 6 meses, ela voltou a ter problema porque aquilo começou a inchar e você começa a ter perda de performance também. E assim vai ser com o in-memory. Se você não souber usar o in-memory, você vai levar para a memória, daqui a pouco aquilo está inchado, você não vai ter espaço para o resto,
você separa uma área estática para o seu in-memory, né? E pronto. Lembrando que o in-memory, o in-memory é um produto tão bem trabalhado que você tem possibilidade de só liberar o que está em memory depois que ele popular a tabela na memória. Você não fica esperando. Você pode falar assim, ó, depois que tiver 60%, ou depois que tiver 100% em memória, ele vai lá e libera para você usar. E eu consigo fazer external tables. Então eu consigo pegar uma tabela externa, você tem um arquivo de Excel, um CSV, que é um external table, você consegue colocar ali em memory. Interessante. Então é um produto que está bem consolidado em termos de tecnologia e bem consolidado no mercado, né? O pessoal que usa in-memory Oracle realmente é diferente. Cara, bem legal você tocar nesse assunto, Ricardo, sobre performance. Assim, será que a gente está tratando a causa raiz ou está simplesmente fazendo um paliativo ali para poder melhorar um pouquinho ali a performance, né, cara? Eu acredito muito que as features e options, elas podem ser utilizadas aí quando o assunto é... Banco de dados são recursos que você tem na mão, são algumas ferramentas, né? Mas aquilo que você falou é importantíssimo, né, cara? Realmente, cara, qual que é a causa raiz desse problema, né? Isso. Será que a gente está simplesmente fazendo algo que vai melhorar ali por alguns meses e daqui a pouco o problema vai voltar porque a causa raiz em si não foi ajustada, né? Então, acho que é uma consideração bem importante, cara, a ser feita. Eu acho que todo profissional de tecnologia, cara, deve pensar dessa forma, né? Cara, o que eu preciso fazer para que esse problema nunca mais aconteça ou para que a gente resolva esse problema realmente, né? E não simplesmente fazer alguns paliativos que, cara, que vai fazer com que o problema aconteça de novo, e que a gente tenha problemas, né? Exatamente. E aquela coisa, você resolve o problema hoje, você não resolveu a causa raiz, você fez um paliativo, aí seu chefe, pô, nossa, tá todo mundo adorando, que maravilha. Passa 2, 3 meses, o problema volta. O estresse que vai gerar quando alguém vier para você, pô, de novo, né? Você não tinha resolvido. É muito pior do que você falar assim, ó, eu não consigo resolver em um dia, eu vou resolver em uma semana, vou tratar, mas não vai voltar a acontecer, né? Exato, do que você ouvir cara. de novo, né? O de novo mata. Exatamente, Ricardo. E pessoal, lembrando que para quem é aluno do Oracle Database do Básico Avançado, que é a preparação da CP, nós temos um módulo de performance. Quem for aluno do Bootcamp de Performance também vai ter acesso a uma aula nova que a gente deve liberar aí nos próximos dias sobre in-memory, tá? Se você faz parte do Bootcamp de Performance, também você vai ter acesso. E quem faz parte também do DBA Semi Club, que é o nosso programa mais completo, que tem acesso a todos os bootcamps, todos os materiais, também vai ter acesso a essa aula no módulo de performance. Então se prepare realmente que a gente tem colocado aí todas as semanas vários conteúdos relacionados ao dia a dia, cara. Se você é um aluno, coloca sua dúvida lá na comunidade, porque a sua dúvida pode ser um podcast, pode ser uma aula nova. Inclusive esse tema de in-memory foi pedido por um aluno de Portugal, cara. Já tem algumas semanas. E a gente está trazendo realmente esse tema para poder... trazendo esses conceitos, né? Acho que é um mito grande. Já tentei participar de projeto de memory e não consegui. Cara, como que faz? Qual o conhecimento necessário? Quais são os conceitos? Qual a licença? Então a gente traz realmente esses assuntos a nível para que você consiga, de fato, entender os conceitos e entender a prática. E nosso objetivo é realmente estar auxiliando vocês nessa jornada. Ricardo, acho que fechamos o tema, né, cara? Mais alguma observação aí sobre memory? Nada, só essa dica que a gente deu pensa no que você vai levar, porque simplesmente levar uma tabela, eu tenho área em memória, eu vou levar uma tabela. Você tem um pacote, se você tirou um pedaço do pacote, todo o resto vai ter que trabalhar com aquele que sobrou. Então você está priorizando um determinado relatório, uma determinada função do seu sistema e está esquecendo do resto. Pode ser que se resolva aquele relatório que demorava 5 horas para 10 minutos, mas o sistema fique lento. Então, cuidado aí, saiba medir bem esses dois pesos aí. Muito bom, Ricardo, muito bom. Então é isso, pessoal, fechamos aqui mais um podcast. Fiquem ligados que toda semana está saindo vídeos novos aqui no canal. Se você é aluno, cara, fica ligado que vai ser liberado em breve essa aula de memory. Deixe sua dúvida lá na comunidade de alunos, porque a gente realmente olha todas as semanas lá, senta e fala assim, cara, como que a gente vai ajudar esses caras aqui? E prepara realmente todo o nosso planejamento da semana
para ajudar cada vez mais quem faz parte dos treinamentos da DBOCM, que é bem diferente dos treinamentos tradicionais, é algo realmente simulando projetos reais na prática. O nosso objetivo é cada vez mais estar te ajudando nessa jornada. Ricardo, fechamos por hoje. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço aí. Valeu, tchau, tchau. Falou.